né? Sim, beleza. Acho que agora aquele som de fundo saiu, né? Acho que ficou mais fácil. Então vamos lá, né? Tá o pessoal dando a resposta sim, ok, e tá melhor até, né? Maravilha. Então vamos juntos aqui. Então eu estava falando para vocês que a gente está aqui no verdadeiro Big Bang, não é? Onde a gente saiu de um poder centralizado, não é? Uma grande descentralização, e que as tendências que estão conduzindo isso é justamente a grande proliferação de dados, não é? Também a grande proliferação a explosão do poder computacional. É incrível hoje a gente tomar conhecimento dos data centers do Google, dos data centers do Facebook, não é? São verdadeiras cidades subterrâneas aí. E a gente estava falando aqui do modelo da questão do acesso, né? Hoje em dia, com o acesso via modelo freemium, um exemplo da Click é o ClickSense Desktop, que é free, e você pode carregar qualquer quantidade de dados, se conectar a qualquer fonte de dados. Então, isso tem ajudado muito, tem aumentado muito a quantidade de pessoas que têm acesso a essa tecnologia. E também a gente tem visto aqui crescer também no mundo todo, né? Claro que essa palestra que foi ministrada pela Click, ela tem uma visão mundial, não é? Então, é claro que aqui a gente tem que dar um desconto em relação ao que acontece no nosso Brasil, na América Latina, em termos de... É claro que a gente não está na mesma onda que eles estão vivendo nos Estados Unidos, na Europa, mas é interessante a gente observar o que está acontecendo lá, porque isso a gente até aprende em economia, quando estuda, que existem ondas de desenvolvimento. E como a onda ela vai passando e ela chega primeiro lá e depois chega aqui, então se a gente conseguir observar o que está acontecendo lá, a gente consegue se preparar melhor para quando acontecer aqui, não é? Algumas vezes a onda acontece no mesmo tempo, né? Isso é ótimo, porque a gente consegue aproveitar. Então o uso também tem crescido muito, mas com essa questão aqui do ativismo da informação. Isso foi um conceito muito interessante que foi utilizado na palestra, o ativismo da informação. Então, o que vem a ser ativismo da informação, né? Então, a gente vê isso, que dados, computação e acesso estão crescendo cada vez mais exponencialmente, porém, esse uso das ferramentas de analytics, ele não tem acompanhado a mesma velocidade exponencial de crescimento que a gente observa aqui nos outros três elementos. Então, como o uso está tratando aí da do ativismo da informação, então achei muito interessante esse termo, não é? Porque ativismo a gente liga muito com política, né? Um ativista dos direitos civis, um ativista da igualdade racial, mas o ativismo da informação é sim uma definição e segundo o nosso amigo Anthony Molaro, um ativista da informação, ele defende vigorosamente que você só ganha conhecimento por meio do estudo, da comunicação, da pesquisa e da instrução. Então, o ativista da informação é aquele que defende, basicamente, que você passe a atuar orientado a informações baseadas em dados reais, que são combinados. Ou seja, ele é justamente aquele cara dentro da empresa que ele é uma força de oposição ao famoso feeling, não é? Que as pessoas dizem, qual é a linha de produto mais vendida aí da sua empresa e que mais... o que vende mais junto com esse produto? Meu feeling, isso eu já sei, isso aí com certeza é a linha tal. E aí você acaba criando na empresa algumas verdades estabelecidas, né? Que aos pouquinhos podem ser derrubadas quando você vai mergulhar mesmo nos dados e na informação. Então esse é o nosso amigo ativista da informação, aquele que vai estudar, é como se chamava antes o analista dentro das empresas, né? Não o analista de sistemas de TI, mas o analista de negócio, né? Analista de custo, analista de marketing, analista de estoque, analista de comercial, né? E por aí vai. Só que o que acontece? Como essa diferença de velocidade de crescimento, não é? Dados, poder computacional crescem numa velocidade exponencial, o acesso também ao dado cresce numa velocidade exponencial, porém o uso não cresce na mesma velocidade, porque esses ativistas da informação, deixa eu voltar aqui, essa turma aqui,
não é ainda muito comum que eles sejam maioria nas empresas, não é? Normalmente as empresas ainda têm muita gente que atua pelo feeling, ou muita gente que quer ver painéis de analytics, mas só painéis estáticos. Uma vez eu estava fazendo uma apresentação para uma empresa, e eu fazia um monte de firula, contando piada, rebolando, dançando, fazendo a dança do caranguejo, tudo que eu podia, mostrando a dinâmica, e no final o executivo comentou: olha, eu só não gostei de uma coisa da ferramenta. Isso que foi? Eu achei ela muito dinâmica. Isso me incomoda, esse dinamismo. Eu prefiro uma coisa mais estática, um painel chumbado. Então daí a gente vê como ainda não há uma presença forte desses ativistas da informação, que querem, que têm tempo e atribuição da empresa, não é, e perfil profissional, para mergulhar no ganho do conhecimento pelo estudo e também depois pela pesquisa e também depois pela comunicação. Não é, quer dizer, aquele cara que descobre as coisas, o business discovery, o analytics, mas ele sabe também compartilhar o que ele descobriu com outras áreas da empresa, não é? Então isso tem gerado o quê? Como esse uso não tem crescido na mesma velocidade dos dados, da computação, do poder computacional e do acesso, acaba gerando um gap aí, uma diferença, não é? Então hoje a gente recebe tanta informação que é difícil saber o que é verdade, não é? Por exemplo, como esses boatos, não é, que aparecem aí nas redes sociais, não é? A gente não sabe se é verdade, se não é verdade, todo mundo atua como se fosse verdade. Rede social, inclusive, é o maior foco, né, desse tipo de informações. Tanta gente querendo mapear redes sociais, ver os sentimentos sobre a sua empresa, mas fica complicado, né? Porque a gente não sabe se o perfil é verdadeiro, se é falso, se é um robô que está espalhando aquilo ou não. Então, o ativista de dados, sendo aquela pessoa especialista em conseguir informação pelo autoconhecimento, aplicando modelos estatísticos, aplicando estudos, esse pessoal é em quantidade insuficiente, não é, para fazer uso, aproveitar desse crescimento, dessa explosão de dados, poder computacional e acesso. Então, isso acaba gerando uma poluição de dados. Essa imagenzinha aqui do cantinho, né? Essa fábrica aqui cheia de fumaça, muito dado disponível e muita porcaria também disponível. Então, o que fazer nesse sentido, não é? Uma forma de tentar minimizar essa poluição de dados é você olhar os dados por um determinado viés, que o americano chama de data bias. É um viés. Por exemplo, não sei se você sabe, mas o Facebook e o Google, eles têm algoritmos que procuram mostrar para a gente os dados que têm mais a ver com o nosso perfil. Então, é como se eu estou vendo apenas aquilo com o que eu gosto, aquilo com o que eu já concordo, não é? Então, isso acaba criando câmeras de isolamento, né? Se eu não consigo ver informações de dados de outro viés, eu vou acabar ficando feito essa mocinha aqui da foto, numa caixinha aqui, isoladinho, sem saber o que fazer. Isso gera também uma fadiga de dados, né? Do tipo, você ouve tantos especialistas expondo, falando, mostrando informações divergentes, e com tanta certeza, você acaba começando, rapazinho aqui, deitado, não quero, cansei desses especialistas, já não aguento mais. E aí é interessante porque estou cansado dos especialistas, acaba gerando um efeito ruim nas organizações, que é a ignorância de dados, ou seja, a pessoa desiste de realmente continuar procurando nas ferramentas de analytics, de business discovery, e diz, não, deixa eu voltar para o meu feeling mesmo, que é melhor, porque esse pessoal aí com esses modelos, essas ferramentas todas, está meio enrolado, não está conseguindo me trazer o que eu preciso. Isso é ignorância de dados. Aqui ele faz um paralelo como a ignorância a ignorância na língua, a ignorância no ler e escrever, como se fosse o analfabeto e o alfabetizado, não é? Esse mesmo tipo de ignorância. E aí, puxando isso, o que foi mostrado? Dentro do dicionário Oxford, né, o dicionário mundial de inglês, a palavra do ano que foi mais procurada, que foi mais acessada no dicionário, foi essa, pós-verdade, post-truth. Ou então, quando você falar post-truth, cuidado para não cuspir no colega aí, viu? Porque quando fala TH em inglês, né, tem que botar a linguinha no dente, cuidado aí. Então, ou então a era do pós-fato, né? Então, o que é isso? Por exemplo, a eleição americana. Você tinha checadores de fatos, né, dos dois lados, dos democratas e dos republicanos, checando as informações, as afirmações que os candidatos faziam durante os debates. E, para surpresa, o pessoal fez essa pesquisa lá nos
Estados Unidos, 79% dos fatos que eles afirmavam com certeza estavam incorretos, ou eram meias verdades, ou eram informações erradas, não é? Então isso é interessante, porque até as empresas mais ligadas de fatos, como institutos de pesquisa e tal, também erraram feio. Então isso é uma coisa interessante. Isso acontece muito nas empresas, não é? Acontece alguma afirmação do corpo que dirige, do pessoal estratégico, tático, operacional, e sempre tem aquela desconfiança. Não, mas isso aí eu não confio no que você está falando, eu vou dar uma checada aqui para ver. Então perde, né? Perde essa confiança nos dados, né? Então essa perda de confiança nos dados, ela acaba gerando essa crise de confiança nos dados. Eu me lembro da época que era CPD, aí nos anos 70, início dos anos 80 ainda era CPD e mainframe. E aí o pessoal tinha o maior medo do computador, né? Era o cérebro eletrônico. Quando o computador dizia uma coisa, estava certo. Ninguém se atrevia em questionar. Aí veio o downside, microinformática, todo mundo aprendendo computação, os sistemas de gestão perdendo muito qualidade, apresentando erros básicos, horríveis. E aí hoje em dia é o contrário, né? Tirando o SAP, os outros sistemas praticamente não são, o pessoal não confia, né, nos dados, qualquer um entra na base, muda, dá muito erro, né? As pessoas dizem, não confio não. Tudo é culpa do sistema, né? É uma coisa curiosa. E aí o que isso acontece? Acaba trocando confiança em dados por emoções. E aí vamos de novo de volta ao feeling, não é? A pergunta é, será que hoje, depois de tanta tecnologia, depois de tanta coisa, depois de tanto investimento, tantas ferramentas, a gente hoje estamos tomando de forma pior decisões orientadas a dados do que no passado? Então, sim ou não, né? Temos que balancear essa questão das emoções, uma questão da racionalidade baseada em dados, né? Sem dar espaço para emoção, mas também com dados não confiáveis, bagunçados, que dependem do repositório central, que eu, como usuário, sou analista de marketing, eu não posso fazer nada, só me dão esses dados assim, bagunçados, então fica complicado. Então, o que a Click identificou? Que dentro desse contexto aí de falta de confiança nos dados, de querer tirar mais valor sobre os dados, identificou 2016 como o ano do ativismo da informação. Quer dizer, o ano de haver essa ascensão desses tais profissionais, que são os caras que realmente vão aplicar modelos, vão organizar os dados, vão limpar, vão filtrar, fazer todo o trabalhinho. Então, acaba sendo a nova aristocracia dentro das empresas, né? Porque é a turma que ajuda a empresa a tomar decisões mais corretas, ter melhores insights. O problema é que não dá para clonar em quantidade desse tipo de pessoa, porque que perfil a gente está falando aí, desse tipo de profissional que identifica tendências na informação? A gente está falando de engenheiros de dados, que praticamente não existe. Hoje em dia, se você perguntar nas faculdades de informática, de sistema de informação, o que é um modelo de dados, o que é um modelo semântico, ninguém sabe. Todo mundo só sabe fazer orientação a objeto e Java, né? Desaprendeu a fazer isso. Então, não temos poucos engenheiros de dados, de informação. Temos poucos cientistas de dados, que é aquele cara que junta a parte de estatística, modelos preditivos avançados, inteligência artificial, aprendizado de máquina, com toda a parte de informática, né? O cientista de dados, que é a nova buzzword do momento, né? A palavra do momento. Temos poucos desenvolvedores de aplicação e poucos desenvolvedores de aplicação web, e temos poucos analistas de negócio, que é aquele cara que é o presunto do sanduíche, né? A fatia de cima do pão de forma é o chefe, a fatia de baixo é o cara que faz o operacional, e o analista de negócio fica ali no meio, que é o cara que vasculha as operações, acha os caminhos, propõe soluções. Nos Estados Unidos é muito comum esse tipo de profissional, é aquele cara que trabalha naqueles cubículozinhos, que a gente vê até aquela tira de humor do Dilbert, né? Que é aquele quadrinho que sai da comédia da vida corporativa, mas aqui no Brasil ainda não é muito comum o analista de negócio, né? O cara que é analista de marketing de custo e que usa ferramentas, né? Então são poucas pessoas. Então, diante disso, não é, para eliminar então esse gap, já que essas pessoas são poucas, não é, já que a gente precisa encontrar uma maneira de explorar essa explosão de dados, né? A gente precisa melhorar a nossa habilidade em consumi-los. A previsão da Click é que 2010, inclusive esse diretor da Click que fez a palestra, ele veio do Gartner Group, então o cara acostumado aí a estudar previsões e tendências, né? Então a tendência apontada é que 2017 deve ser o ano da alfabetização de dados. Achei esse conceito interessantíssimo, que é o Data
literacy, né? Então, data literacy, repita aí, viu? Cuidado para não enrolar a língua, para não engasgar. Data literacy, que é o quê? A alfabetização dos dados, como assim, né? O que é isso? Isso é o seguinte, do mesmo jeito que o nosso modelo econômico, né, saiu até antes da Revolução Industrial, era uma economia basicamente agrícola, então passou aí mais de 5.000 anos sendo agrícola. E aí, a partir da Revolução Industrial do século XVII, XVIII, XIX, mudamos para as cidades com a automação e passamos para uma economia de serviços, né? Do mesmo jeito, a tendência que a Click espera é que a alfabetização dos dados mova as coisas, né? Tire o acesso a essa informação confiável, modelada, apenas do domínio de poucos acadêmicos, dos ativistas de informação, e coloque isso na mão das pessoas comuns. Então, esse é o objetivo. Mas o que vem a ser a alfabetização de dados? Você deve estar perguntando, né? Peraí, alfabetização, então, a gente sabe que onde tem a alfabetização, tem também o analfabeto, né? Por exemplo, em português, a gente diz que o alfabetizado é a pessoa que fez ali a alfabetização ou quando era criança, ou então para adultos, né, para aprender a ler, escrever o nome, escrever frases, não é? E o analfabeto ele consegue falar, mas ele não consegue ler, nem consegue escrever, não consegue entender. Ele vê um texto, imagine um slide desse, deve ser um mundo difícil, né, um mundo de prisão. Você vê um slide desse, como você está vendo, e esses símbolos aí na tela não fazem nenhum sentido, né? É realmente uma prisão. Então, o que seria a alfabetização dos dados? É um conceito. Sabe como o americano gosta de colocar nome bonito em coisas simples, né? Então, o que seria o Data Literacy? É um conceito interessante. Conceito cunhado pelo MIT, não é? MIT, fale aí se você conseguir dizer Massachusetts Institute of Technology. Se você conseguir dizer uma vez, você ganha 5 pontos. Se você disser 3 vezes sem gaguejar, você ganha 10. E uma coxinha com catupiry. Pode mandar logo para cá que a gente depois manda a coxinha para você. Então, o MIT, não é famoso, Massachusetts Institute of Technology, e também a Universidade Emerson, eles definiram esse conceito de alfabetização de dados. O que é uma pessoa alfabetizada no tocante a dados? Seria o seguinte, é uma pessoa, é um profissional que tem a habilidade de ler, de trabalhar com, de analisar e de argumentar / discutir com os dados. Então, isso é o Du conseguiu falar, né? Vou mandar a coxinha, Du, para você. Então, a habilidade, veja, não é isso que é uma pessoa alfabetizada. Se fosse em português, né? A pessoa é alfabetizada em português porque ela consegue ler um texto, consegue trabalhar com o texto, né? Consegue analisar, entender o que o texto está dizendo e consegue argumentar com as ideias, ou defendendo as ideias que o texto apresenta ou indo contra essas ideias. Então, isso também na área de dados. Então, o que significa ler dados? Um alfabetizado de dados, ele consegue ler os dados. Significa o quê? Ele consegue entender o que aquele dado é e também ele consegue entender que aspectos do mundo real esse dado representa. Parece brincadeira, mas a gente tem vários clientes, em várias ocasiões a gente já teve a oportunidade de verificar pessoas que são executivos e que têm certos dados à sua disposição nas empresas deles e eles não conseguem entender o que aquele dado significa, o que aquilo representa, nem tão pouco o que significa, nem como ele foi gerado, muito menos o que significa. Coisas até assim, isso aqui, se for um número maior, isso é bom ou é ruim? Isso aqui é melhor quando é alto ou é melhor quando é baixo, né? Então, isso é uma coisa real, realmente acontece. Mas aí, o alfabetizado de dados, ele também, para ser considerado alfabetizado, ele tem que saber trabalhar com dados. Aí já envolve criar dados, conseguir dados, quer dizer, tem um arquivo ali que dá para baixar no site lá da Receita Federal, no site do IBGE, no site de não sei quem, e eu vou conseguir baixar esse dado. Eu, um usuário de negócio, não um cara de TI, claro. Vou conseguir pegar esse negócio, é TXT, é delimitado com vírgula, é Excel, o que é isso aí? Ele consegue também limpar os dados, se vier sujeira, ele consegue gerenciar esses dados, ele consegue organizar, aí eu tenho que pegar isso aqui todo dia, todo mês, a cada quinzena, então ele tem essa habilidade. Ele também consegue, o alfabetizado de dados, analisar os dados. Essa é a área que mais se usa hoje em dia, não é? O que significa
analisar? Significa fazer filtro, ordenar, agregar dados, comparar um dado com outro, entre outras operações que indicam que eu estou fazendo uma análise. Até porque a palavra analisar é muito mal usada, né? Porque o pessoal usa como sinônimo de estou vendo, né? Você pergunta, ô fulano, como é que está tal coisa? Estou analisando, quer dizer, estou vendo, né? Mas analisar não é estou vendo, né? O analisar, na verdade, é dividir para entender. É isso que significa essa palavra. Então, é dividir em pedaços menores uma massa de informação, de dado, para entender melhor. E o alfabetizado, ele também tem que saber argumentar e discutir com os dados, ou seja, ele precisa saber usar os dados como um apoio para comunicar uma mensagem. Então, ele tem que ser capaz de elaborar uma apresentação baseada nos dados que ele discute para apoiar uma determinada sugestão, ou então ele tem que ser apto a questionar esses dados. Ele tem um entendimento de dizer, não, esse valor aqui é impossível, isso aqui não podia ser 10 milhões de jeito nenhum, não posso aceitar, deve ter tido algum erro aqui. Então, esse é o alfabetizado de dados. E aí, pense em você. Você é um alfabetizado de dados? Pense em seus clientes. Você, cliente executivo que está nos ouvindo, pense na sua equipe, não é? Quantas pessoas da sua equipe são alfabetizados em relação a dados e quantas não são? Que não, porque o alfabetizado em português, que faz tudo isso, lê, escreve, faz texto e tal, tem o analfabeto total em português, que não consegue ler, não consegue escrever, não consegue nada, e tem o semi-analfabeto, né, que faz algumas coisas dessas, e tem o analfabeto funcional, né, que ele faz algumas coisas decorando, outras ele não entende. Então, são vários níveis aí. Então, o que a Click identificou? Que existem aí 10 tendências que nos levarão para rumo à alfabetização de dados, ou seja, levarão as empresas, o mercado, na direção da alfabetização de dados, do data literacy, né? Então, vamos. A primeira tendência seria essa aqui, né? A primeira tendência seria você aqui verificar o seguinte, olha, você parte de uma situação à esquerda de painéis visuais, que é mais ou menos aquele executivo que disse, olha, achei muito dinâmico, acho que precisa ser mais estático, né? E essa é a realidade atual, do passado, digamos. E qual é a tendência identificada pela Click, né? A tendência é essa, que a tendência é que o conceito de visualização vai se mover apenas da análise para que o usuário de negócio consiga atuar em toda a cadeia de suprimentos da informação, em toda a cadeia que produz informação. E cadê essa? Está aqui embaixo. Começando pela semântica e catálogo de dados, quer dizer, esse alfabetizado de dados vai aprender a interpretar os dados, a organizar esses dados, por exemplo, em dimensões, medidas, né? O que é uma dimensão? Através do qual eu observo o que são valores, as medidas. Esse usuário vai ser capaz de preparar os dados, né, de fazer algumas operações, alguns cálculos, algumas limpezas, associações, relacionamentos. Vai ser capaz, sim, de fazer uma análise visual, que é o que ele já faz, e também será capaz de fazer histórias e colaboração com outros usuários. E aí, qual é o futuro almejado aqui? Que a visualização esteja orientada a um contexto que eu mesmo estabeleço como analista de negócio. Então, qual é a ideia que está por trás disso aqui, né? Você vê que a Click prevê que em 2017 o Data Visualization deve se mover, não é? De analisar apenas para toda a cadeia. Qual é o significado disso, né? Ainda no nível de leitura de dados, a tendência é a gente ver cada vez mais uma camada semântica melhor catalogada, melhor explicada, melhor definida, não é? O que significa custo médio dentro dessa empresa, né? Vamos acabar com essa história que cada um tem uma definição, uma forma de fazer uma coisa para todo mundo poder utilizar, não é? Vai haver mais recursos que possam ser utilizáveis por um usuário de negócio para fazer o data preparation, que é justamente você preparar, limpar os dados, operar algumas coisas, né, para você poder fazer análise. E você vai ter mais analistas de negócio que querem fazer essas tarefas, não querem só pegar a aplicação pronta, eles querem fazer isso sozinhos e de uma maneira fácil e visual. Então, essa é uma primeira tendência. Tem mais. Também vai ser possível visualizar conjuntos de dados maiores e ter acesso a bibliotecas com novos tipos de visualização. Isso aqui é muito forte no Click, com essa questão das extensões, não é? Cada biblioteca genial, tem cada visualização que a gente nem imaginava. Tem uma que me intriga muito até hoje,
a pizza é bidimensional. Não sei se alguém já viu isso, mas normalmente pizza só tem uma dimensão, né? Por região, por linha de produto, mas tem uma biblioteca aí que é a pizza bidimensional. Você clica numa fatia, ele associa essa fatia às outras fatias em pedaços. Um negócio altamente internacional. Nunca tinha pensado que isso fosse possível, né? Tem mais aqui, ó, mais inovações também na área de contar uma história, não é? Trazendo, veja que a importância de você descobrir e depois colocar na história o seu argumento, né? Você vê, ó, alguém falou pizza é meia mussarela, meia calabresa, né? Depois do almoço, todo barriguinha cheia. Então aí, ó, mais inovações na área de contar uma história, juntando o racional e o emocional. Isso é interessante, porque a sua história não precisa ser fria, né? Aqueles slides só com tabelas. Por sinal, eu odeio tabelas, né? Tabela é um negócio nojentinho. Pense numa coisa nojentinha que não mostra, não salta aos olhos os dados, as variações, não é? Os altos e baixos e tudo mais. Então, você pode, na sua apresentação, desenvolver gráficos, infográficos, né? Ficar uma coisa bem mais emocional nacional. E interessante, 80% das pessoas nas empresas veem esse ciclo, veem assim, que bom que o analista de negócio pudesse fazer tudo isso. 80% vê isso como uma coisa de valor, mas poucos hoje conseguem executar isso. Aquela pergunta, se você tivesse condição de fazer isso, seria bacana, mas aí a pessoa, não, seria, mas eu não acho que eu não conseguiria fazer, né? O que mais? Qual é o efeito que essa tendência 1 vai causar, não é? Que toda a cadeia de suprimentos da informação passe a ser mais fácil de visualizar e confiar. Então, se eu sou um analista de negócio e eu tenho domínio sobre a semântica, a partir desde a fonte de dados, desde a preparação, eu acompanhei, eu tenho como verificar se eu estou em dúvida, passando pela análise até a historinha, então eu vou confiar mais naquilo que eu estou apresentando. Essa é a lógica da história, realmente é uma lógica interessante, né? Tendência número 2, a gente vê muita gente falando do Big Data, não é? Então, você sair do Big Data atual, onde o foco é nos 3V, já tem um quarto V, né? Mas para ficar só nos 3, volume, velocidade e variabilidade. Principalmente volume, não é? E passar disso para Big Insights. Aqui tem uma coisa interessante que ele falou, uma experiência que ele trouxe do Gartner. Qual é a ideia aqui? A camada semântica, quer dizer, a definição de dimensões, medidas, se ela ficar melhor, isso vai provocar um reposicionamento do Big Data, indo onde o foco hoje é em tamanho, vamos armazenar muita coisa e passar o foco para a combinação de dados e não em grandes volumes, não é? Então é o que ele fala aqui, ó. Por exemplo, Big Data, voltando 5, 10 anos atrás, havia grandes expectativas, né? Essa era a bala de prata, a solução, né? Mas parece que essa primeira onda não teve muito sucesso, porque muitas empresas estavam armazenando dados sem um propósito claro, né? Vamos guardar aí que depois a gente descobre o que fazer. Então, segundo uma pesquisa do Gartner, né, até 2018, 90% dos lagos, que é isso? Tem o Data Warehouse, né, um armazém de dados, e tem o Data Lake, coisa linda, né? Coisa de americano mesmo. Vamos dar nome bonito aqui, ó, embaixo, Data Lake. Os laguinhos de dados de assuntos específicos, né? Acham que serão 90% desses lagos acumulados, o pessoal acha que vai ser inútil no futuro, quer dizer, a informação guardada que não vai servir para nada. E aí, o Gartner tem um conceito chamado a arte do possível, que é o seguinte, colhendo cases de sucesso de diferentes indústrias. Então, em vez de você sair daquela coisa que, é maravilhoso, poderia fazer isso, poderia fazer aquilo, o Gartner saiu atrás de casos de sucesso. Deixa eu ver casos de sucesso aqui com Big Data e Analytics. Deixa eu ver o que tem de coisa dando certo. E aí, eles procuraram empresas onde o Big Data e o Analytics juntos tiveram um grande impacto real nos negócios. Olha o que eles descobriram, que o valor desses casos não estava no volume, não estava no Big Data, mas estava sim em formas inovadoras de fazer combinações com esses dados. Esse era, na verdade, o grande valor desses casos de sucesso. Então, isso foi interessante, não é? Quer dizer, e fazer comparação entre os dados é algo que a tecnologia existente aí no mundo clique possibilita fazer com um grande poder, não é? Então, o que isso significa, né? Cada vez mais a gente vê que esses dados, esse montante de dados, estão espalhados pela nuvem. Por exemplo, se pegar citações do Twitter, do Facebook, a audiência do YouTube, não é? E esses dados, eles possuem modelos que podem ser reutilizados. Também vamos pensar no Salesforce.com, não é? Sistema na nuvem, Sugar CRM, Dynamics, tantos outros. Então, são modelos que estão lá específicos, né? À medida
que mais e mais coisas faz, né, software como serviço, fica mais fácil você fazer um modelo para o Salesforce e depois utilizar em vários outros lugares, né, clientes e coisas assim. Isso vai facilitar também você combinar esses modelos com seus dados internos, né? Então, e também, claro, você vai ter cada vez mais parceiros aí oferecendo isso como um catálogo, como serviço. Olha, eu já tenho aqui, não é nem o template do Salesforce, né? Não é nem assim, eu já tenho a aplicação pronta do Salesforce. Eu tenho aqui mapeado e modelado as fontes de dados do Salesforce. Eu tenho o meu template padrão, mas eu posso lhe oferecer para você também construir a sua carinha, os seus painéis de análise em cima desses dados modelados. Né? Então, isso tende a ser uma oferta cada vez maior pelos parceiros. Né? Qual é o efeito disso, dessa tendência? Né? O Analytics de fontes de Big Data, eles vão mudar um pouco, vão dar um shift aí, né? Vão ser mais orientados à solução, não é? Focando aí a arte do possível, né? Que seria justamente casos de sucesso mesmo, não aquela coisa de tecnologia pela tecnologia, e focado nas combinações e na melhor qualidade dos dados, e não em volume e velocidade, né? São os dois vezes mais ligados aí do Big Data, né? A terceira tendência que a Qlik identificou é a questão da nuvem, né? Não poderia ser diferente você sair de um universo on-premise, tudo instalado local, para um universo de nuvem, de cloud. E a tendência é que em 2017 o cloud atingirá o seu ponto de inflexão. Aí uma fonte levantada com o Gartner também, que 50% dos planos de adoção da nuvem serão executados. Então, vai haver aqui, como mostra esse gráfico, essa balancinha aqui, cerca de 50% caminhando de BI, de deployment de BI, de Data Warehouse feito na nuvem. Né? Então, o que isso é interessante aí? Vai haver esse ponto de inflexão para a cloud, cada vez uma maior aceitação da nuvem, mas há a diferença de empresas, né? E também essa nuvem será distribuída como nunca, cada vez mais distribuída, essa tendência. Qual é a diferença entre empresas? Né? Aquela empresa startup que está começando agora, ou mais moderninha, que para ela ir para a nuvem não tem problema. Ela já usa o SAP na nuvem, já usa o Salesforce na nuvem, então colocar o BI na nuvem é muito natural. Não quer nenhum data center, nada para ela colocar, ela quer lá na Amazon, na Azure, da Microsoft. Mas tem outras empresas que têm o data center, que têm aplicações de BI tradicional, antigas, que estão rodando há anos, há décadas até, e essas vão demorar mais, evidentemente, não é? É o exemplo aí da startup com a comparação das empresas. E tem também questões geográficas. Por exemplo, o pessoal da Qlik identificou que na Alemanha e na Polônia, só para dar exemplos, há uma dificuldade maior de adotar a nuvem por questões regulatórias, questões de legislação, não é? E tudo mais. Então, veja que interessante aqui, qual é o efeito dessa migração, não é? É que a aceitação da cloud vai acabar removendo os custos de entrada, não é? Ou seja, a cloud pode até nem ser o objetivo final daquela empresa, mas pode ser um bom lugar para ela começar a entender um pouco de analytics, a praticar um pouco, a fazer um projeto piloto, né, com baixos investimentos e conseguir um resultado bacana. Então isso remove os custos de entrada. A gente se lembra que Analytics, Business Intelligence, já houve um tempo que você falava de R$500 mil no mínimo para começar alguma coisa, né? Então hoje você pode começar free, investir o tempo da sua equipe e conseguir resultados interessantes, né? Bom, qual é a tendência 4, né? Você sair do BI para o AI. E aí não é aquele filme Inteligência Artificial, não. É Augmented Intelligence, que é inteligência aumentada. Né? Que história é essa, né? Então a ideia que a Qlik colocou é que essa tendência, você vai deixar de focar em analytics avançado e vai passar para ficar constantemente avançando em analytics, no gerúndio, né? Uma coisa que está sempre acontecendo. A ideia é o quê? Tem empresas que tem lá o data scientist, o cientista de dados, ele é acadêmico, que faz as coisas lá que só entende. Tem os algoritmos da máquina, machine learning, né? A máquina aprender o que você está fazendo com inteligência artificial e tudo mais. E tem também o temperinho do ser humano, né? Para você fazer o temperinho com questões, né? Com razões. Então, o sweet spot aqui, o ponto focal, seria um ponto central que combinasse o data science, a inteligência artificial e o tempero do ser humano, né? Então, mudar aí de algo avançado para algo que vai avançando, incluindo os usuários, né? E aí a ciência de dados
qual é a ideia, né? Você tem lá modelos estatísticos avançados, sim, devem ser criados e geridos por cientistas de dados, né? Mas por que não trazê-los para ferramentas self-service? Hoje mesmo eu recebi um comunicado de uma empresa que está lançando uma extensão que permite que o clique, sense ou view converse com o sistema R, o R, né? Cuidado para não falar R, aí pensar que você está latindo, né? Então, o sistema R é aquele sistema estatístico, open source, muito utilizado, só que para você usar, você tem que ser craque em programação, na linguagem de programação estatística. Mas essa extensão, ela já fornece alguns componentes pré-programados, não é, para que um cara de negócio consiga fazer uma regressão linear, uma correlação, um mapa de árvore, não é, um forecast, alguma coisa assim, né? Você tem a parte de aprendizado de máquina, na parte de tendências, encontrar padrões, né, de pattern recognition, né, reconhecimento de padrões. Então, é isso aí. Qual é a ideia da inteligência aumentada? É que tudo isso seja feito sem ser uma caixa preta, né? Que esteja ao alcance de um analista comum de negócio e que ele possa temperar com a razão humana, né, das coisas, né? Bom, ele possa fazer questionamentos e aí a interseção desses 3 pontos, né, possam gerar aí o melhor entre a inteligência artificial e o tempero humano. Aquela pergunta, qual é o melhor jogador de xadrez? Lembra daquele Kasparov, campeão mundial russo que enfrentou o computador, né, Deep Blue? O Kasparov ganhou várias, mas teve uma hora que o computador ganhou a primeira. Então, qual seria o melhor jogador, né? O computador ou o Kasparov? Os dois, né? Por que não? O computador fazendo o que a gente não pode fazer e o ser humano colocando o tempero que o computador não pode dar, não é? E aí, quais são os efeitos dessa tendência, não é? O tempo para você ter cada insight, a tendência é que ele seja reduzida, porque você vai trazer para dentro de uma aplicação que já é dinâmica, modelos preditivos que você, como analista de negócio, não teria como fazer, mas que agora você conseguirá fazer graças a essas facilidades que estão sendo criadas, né? Por isso fala em inteligência aumentada. E assim também com uma preparação de dados, descoberta de padrões, compartilhamento, também serão mais inteligentes, né? Algoritmos que possam sugerir coisas, desde encontrar chaves, como a gente já vê no clique, eu tenho uma tabela A e uma B, aí ele já tenta sugerir, olha, essas duas colunas das tabelas nem tem o mesmo nome, mas tem um dado muito parecido, será que elas não são chave, não? Desde coisas simples assim, até coisas mais complicadas, de padrões e tudo mais. Até imagine, pegar uma coluna de valor e achar um valor muito alto, muito fora da média, e já na carga dizer, olha, esse valor aqui de 100 bilhões está muito fora da venda unitária. Será que a pessoa não digitou errado os zeros, não? Então, algo assim, né? Muito bem. Então, essa foi a nossa tendência 4. Tendência 5, não é? É você sair do mundo físico em direção ao mundo digital. Então, em 2017, os mundos físico e digital começarão a se encontrar também em Analytics, porque no mundo real já começou com aquele Pokémon Go, né? Quem jogou Pokémon aí? Go, né? Você que bateu a cabeça no poste, né? Na rua, porque estava andando distraído atrás do Pokémon, né? Então, aquilo ali foi algo que foi uma onda, não é? E foi, a despeito de você gostar ou não do jogo, foi algo diferente, não é? Você realmente fazer a realidade aumentada, misturar, né, o mundo digital com o mundo analítico. Imagine você poder fazer isso olhando para uma fábrica, em vez de estar brincando de caçar Pokémon, você está brincando de caçar ineficiências, não é? Então seria bacana, né? Gamification e tudo mais. Então a indústria automotiva está pesquisando bastante isso. E um dado interessante que ele trouxe do Gartner também, que 4 entre 5 adolescentes atualmente dormem com seus telefones celulares. Então é uma geração que está chegando aí cada vez mais conectada e ligada e misturando o virtual com o real. Esses serão os analistas de negócio daqui a pouco, não é? Então, qual é o efeito dessa questão aí? Você vai ter recursos de referenciamento geoespacial em Analytics e realidade aumentada, não é? Você vai ter a internet das coisas, Internet of Things, você chegar a IoT, não é? Coisas, caixas, produtos, roupas, cada uma com a sua conexão à internet, né? E você vai poder contextualizar recursos de Analytics no mundo físico, não é? Então você vai conseguir capturar momentos no espaço e no tempo, como era o Pokémon. Você estava capturando num lugar real
que estava sobreposta a uma realidade virtual. Então, a gente já vê isso um pouquinho hoje no processamento de mapas, né, que tem no Click, nas soluções parceiras e tantas outras coisas que podem ter. Você pode caminhar pela rua e ir direto para o Google Street View no meio de uma análise. Então, é algo que está caminhando por aí, né? Tendência 6, colocada pela Click, né? A questão do custo se transformar num commodity. E aqui vem essa questão da visualização self-service se tornar cada vez mais uma commodity acessível para todos. Graças a quê? Graças a essa questão do desktop acessível a todos com a questão do freemium, né? Você vê que antes o software sempre era vendido a partir da área de TI, tentando se fazer um ELA, né, um Enterprise License Agreement, um acordo de licenciamento para toda a empresa, então processo maior, demorava mais, muita avaliação, muita prova de conceito, tal. Mas com essas ferramentas de memory como o Click, não é? Muitas vezes a expansão de analytics é feita pelos próprios núcleos de TI que ficam nos departamentos ou pelos chefes de departamento, não é? Como é freemium, eles pegam a coisa e fazem lá, não é? Então, muitas vezes também os lands, né? Os primeiras aplicações são desenvolvidas por aqueles ativistas da informação, aqueles engenheiros, cientistas de dados, analistas de negócio, que vão lá, baixam as suas próprias ferramentas. Antigamente, ainda a maioria, muitas são assim, pagas, né? O desktop é pago, mas ele aceitava pagar, vou pagar aqui $12.000 e vou resolver isso aqui. Mas hoje você tem o freemium, né? Então, as pessoas que são alfabetizadas em dados, elas podem fazer personal analytics com o freemium, né? Então você é free, você baixa, feito o ClickSense Desktop, faz o que quiser e você começa a expandir aí o universo da empresa, né? O preço só vai subir quando você começa a crescer e adicionar pessoas no seu ecossistema. Então deixa de ser um personal analytics para virar corporativo, né? Então estamos entrando aí na era do personal analytics. E qual é o efeito disso daí? São removidas as barreiras de entrada, não é? Permitindo que mais pessoas comecem a fazer analytics independente da autoridade central da área de TI ou da área de negócio, né? As pessoas vão se virando ali como podem e trazem os resultados. E quando mostra lá um painel do ClickSense, todo mundo fica abismado. Uau, que ferramenta é essa? Como é isso aí, né? Bom, bem legal. Tendência 7 combina com essa, que é você tinha que escolher no BI entre flexibilidade ou escalabilidade. Você quer o quê? Você quer uma ferramenta bonitinha, mas ordinária, que não tem escalabilidade, você quer uma ferramenta feiosa, mas que tem boa governança, escalabilidade, mas não só faz relatório estático, né? Não é muito boa de análise, de fazer perguntas imprevistas e ter respostas instantâneas. A Click identifica que há uma migração em curso para plataformas elásticas e abertas. E a tendência aqui é qual? É você dizer que o Modern BI, o BI moderno, como chama o Gartner, possa superar o BI tradicional com uma arquitetura de referência. Então, a referência não é mais a aquisição do BI mudando, né? Deixando de ser um processo de dentro para fora da empresa, da TI para toda a empresa, e passando a ser dos usuários para dentro, não é? Então, o novo normal são usuários trazendo suas ferramentas mais ágeis, né? Então, pegando um ClickSense, pegando ferramentas que ele baixou e ele fez coisas. A gente teve caso aqui de um cliente que o analista de negócio dele baixou o ClickSense, fez lá uma aplicação e já tinha 40 colegas na empresa usando a aplicação. Aí ele foi bater na área de TI. Quando ele bateu na área de TI, o que aconteceu? Aí pessoal, vocês não, só um minutinho, eu vou pegar aqui a minha bateria, que me deu aqui já está terminando a bateria. Deixa eu ligar ele aqui na tomada, só um minutinho, não sai daí. Então, continuando aqui, queridos, o que a gente vê, o novo normal é esse tipo de comportamento, né? De você ver que os usuários vão trazer suas ferramentas mais ágeis e, em vez da TI, é interessante, ele fez uma brincadeira aqui, ele disse, em vez da TI que sempre confiava nas pilhas azul e vermelho, eu vou deixar aí para vocês deduzirem o que seria uma pilha azul e o que seria uma pilha vermelha, né? Não falarei nem sobre tortura. Então, mas são os BIs tradicionais, não é, que normalmente as empresas iam nesse tradicionalismo, não, vou pegar o BI da azul, ou então o BI da vermelha, porque aí é garantido, é governança. Mas ele não é dinâmico, não é business discovery, ele não responde perguntas imprevistas, ele é feio, né, incomoda,
dói, mas não, mas ele é robusto, tem governança, não é? Então, cada vez mais a tendência é que essa turma da agilidade aqui, dos usuários, possam migrar aqui, possam trazer as suas ferramentas. E aí, o que vai acontecer, não é? Esses Data Discovery BIs modernos, eles precisam ter esse viés de orientado ao usuário, orientado ao negócio, para que esse usuário traga sua agilidade para dentro da empresa, não é? Mas também não basta ser bonito, não pode ser bonitinho, mas ordinário. Precisa ter escalabilidade, não é? Precisa poder começar Personal Analytics numa máquina desktop de um analista de negócio e poder migrar para você ter um cluster de 100 servidores em paralelo e atender corporativamente uma companhia enorme, não é? Então, ele precisa ter as duas coisas, agilidade, bonitinho, dinâmico, mas também poder migrar para essa parte de corporativo, né? Ele tem que também, o Modern BI, o BI moderno, garantir a governança, né? Onde, segundo o Gartner, aqui se separam os homens dos meninos, né? Então, não ser apenas aquela ferramenta bonitinha, mas ordinária, mas ser ferramenta dinâmica, bonitinha, mas que escala com seriedade para atender a corporação. Então, quais são os efeitos dessa tendência 7? Observe a diferença do gráfico anterior, onde eu tenho aqui usuários aqui, tem até esse cara de Black Power, que os usuários que estão por aqui, a tendência próxima, né, o efeito, é que essas ferramentas dinâmicas passem para o data center, não é? No lugar da e da pilha vermelha. Qual é o efeito disso, né? Recursos de self-service, BI, de Analytics e Business Discovery, eles vão escalar para um nível corporativo, mantendo aquelas aplicações que começaram a ser desenvolvidas lá na pontinha, né? Pelo analista de negócio. Maravilha. Tendência número 8, você sair do Analytics como um destino. Então, o que é isso? Onde é que eu uso a parte de Analytics? Aí tem lá um portal da empresa, onde tem um botão lá, clique aqui para acessar o ClickSense. Você clica e acessa. Aí vem a página do ClickSense, o Hub, e dali você vai usar as aplicações, quer dizer, a Click identifica que vai haver uma mudança desse modelo que é hoje para um modelo mais assim, Analytics é que vem até você. Então, qual é a tendência identificada aqui? O foco vai mudar de aplicações customizadas, vai mudar para aplicações mais customizadas de Analytics e para Analytics dentro de aplicações, ou seja, dentro do próprio RP que a empresa usa, objetos colocados de Analytics. Dentro de um portal de propósito geral, objetos colocados de Analytics. Não mais aquele painel só feito dentro do ClickSense, por exemplo, mas um painel feito dentro, na verdade, objetos de Analytics inseridos num mashup, numa mistura de outras coisas. E aí você vê o que isso tem, né? O Analytics vindo até a pessoa operacional, não, quer dizer, o carinha operacional que digita lá no sistema, ele vai ter um momento Analytics dele embutido na própria aplicação que ele nem vai perceber, né? Uma mudança, né, de ter apenas um lugar para onde você vai. Aonde é que eu faço Analytics? Vou lá no hub do ClickSense. Não. Você tem Analytics espalhadas em vários portais, sistemas e sites da empresa. E Analytics indo até você embutida numa aplicação operacional. Aqui você vê toda a turma, né, que está sendo atendida nesse gráfico, desde o usuário tradicional, gestor das camadas de BI, até a turma que são os ativistas da informação, a turma que faz os portais customizados e a turma do operacional, o resto, né, da galera, que o Gartner chama aqui a outra metade das pessoas, não é? A outra metade das pessoas. Então, qual é o efeito disso, né? Você vai aumentar o acesso a Analytics para essa outra metade, para pessoas operacionais que vão usar o Analytics dentro de um contexto, dentro de uma função. De repente, pode ser uma pessoa que faz a conferência de recepção de mercadoria. O cara ele fica lá conferindo, quando chega a mercadoria, ele bate o físico com a nota fiscal e ele aponta as discrepâncias. E de repente tem uma telinha do sistema que ele digita e pode ter do ladinho um gráfico Analytics, onde ele vê, por exemplo, nos últimos tempos, quais são as tendências aqui de haver mais rejeição, para ele prestar mais atenção quando ele pegar aquele fornecedor, aquele tipo de mercadoria, por exemplo, né? Só para dar um exemplo. Tendência número 9, né? É sair de nós não de pronome nós, mas de nós de nó. Sair de nó, cada pessoa isolada,
para redes interconectadas, né? Então, em 2017, a Click acha que os ecossistemas vão provar a sua força. O que é isso? Teremos muito mais pessoas iluminadas. Eu acho bonito esse termo em inglês, é enlightened. Nossa, bonito. Diga aí, veja que coisa chique. Se chegar em casa hoje falando enlightened, né? Pessoa iluminada, né? Iluminada pelo self-service analytics, né? Pessoa descobrindo coisas, né? As pessoas serão mais nós analíticos, porque terão aí suas ferramentas de personal analytics, mas só que ficarem isoladas não é o ideal. Então, o que deve acontecer? Aí os ecossistemas vão ter que entrar, porque é lá que você pode dar conta de distribuir as coisas, mas haver uma cooperação, uma certa organização, senão a entropia vira uma bagunça e ninguém consegue controlar mais nada e o retrabalho aumenta, né? Então, é isso que a gente precisa experimentar nas organizações, não é essa coisa de nós se transformando em redes, combinando aí dados, pessoas, ideias que podem ser inclusive reusadas, como apresentações, histórias, não é, painéis, coisas desse tipo. Qual é o efeito esperado disso, né? Que haja mais reuso, né, em vez de todas as pessoas ficarem fazendo painéis específicos, né? Mais confiança e colaboração nos dados. Mas em inglês é bonito esse termo, wisdom of crowds, é a sabedoria da multidão, não é? Com múltiplo, é a famosa voz do povo, né? Com múltiplos centros de excelência analítica, quer dizer, não só o analytics está concentrado na TI, mas também na área comercial, mas também na área de marketing, mas também na área de vendas, por aí vai, né? E a tendência 10, a última tendência é o quê? É você vai escolher, bom, como é que eu faço? Eu boto on-premise, eu boto na cloud, uma coisa ou outra, né? Não, a Click identifica que vai sair de um ou outro para ambos, né? Em 2017, uma grande tendência aí de cloud híbrido em ambientes múltiplos. Então, por exemplo, na questão de dados, é on-premise ou na nuvem? Os dois, pode ser os dois, né? Algumas licenças algumas licenças locais e outras na nuvem, não é? Por exemplo, na expansão computacional. Bom, eu posso instalar no meu data center, mas também posso contratar máquinas virtuais fora, na Azure, na Amazon. Posso pegar dados privados, né? E na questão da expansão dos usuários, né? Eu posso ter as aplicações publicadas, gerenciadas, oficiais da empresa, mas eu posso também estimular os meus usuários, os meus alfabetizados de dados a também inventarem, criarem, não é? Eu posso aqui ter também aberto ou seguro, né? Então, também plataformas mistas aqui, algumas coisas abertas, outras coisas fechadas. E aí, qual é a ideia aqui? Cloud híbrida com ambientes múltiplos, e o efeito esperado disso é menos conflito, não é? Que se consiga não ter, não, é só uma coisa que é bom, só outra coisa que é boa, não. Vamos usar, até dependendo do momento, né? Vamos fazer um startup com cloud, já que não tem orçamento, vamos fazer o projeto conquistando sucesso, vamos comprar as licenças ou não, é? Ou compra mais licenças, ou começa pela licença, depois faz uma expansãozinha para lá para o cloud, para ver se pega nesse setor, depois volta. Então, esses ambientes mais híbridos. Então, resumindo, na visão da Click passado, o que vai ser 2017 e o futuro, essas são as 10 tendências, né, que foram aqui citadas, e é interessante que a gente consiga observar. Essa palestra, à primeira vista, parece meio filosofal, né? O americano chama de mumble jumble, que em bom português seria algo como conversa fiada, conversa para boi dormir, não é? Mas é interessante, quando você olha algumas características desse tipo de exposição que eles fizeram, você acaba conseguindo identificar, de repente, algumas mudanças para você conseguir gerar mais valor no seu negócio, não é? Capturar melhor o seu mercado e tudo mais. Boa parte disso vem quando você consegue identificar melhor quais são as mudanças que estão em curso, ou que ainda não estão ocorrendo aqui, mas que já ocorreram lá fora. Por isso que muita gente viaja para ver como é o mundo lá fora, para já antecipar. Essa onda aconteceu no ano passado lá e esse ano vem para cá. Então é bacana, é uma coisa interessante a gente ver essas 10 tendências, né? Então é isso, pessoal, que a gente queria mostrar para vocês. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta, eu estou aqui logado, eu vou abrir o chat aqui. Eu estou logado como Cato, né? Então eu estou aqui no
chat se vocês quiserem mandar alguma pergunta para mim, que a gente possa responder, não é? Estou aqui à disposição para mais uns minutinhos da gente responder perguntas, né? Uma pergunta, por exemplo, aqui, como é que será essa questão da integração do ambiente de desktop, da nuvem e da licença, né? Isso aí Opa, teve outra pergunta aqui que veio, pode enviar a apresentação para a gente? Oh, essa é boa, né? Essa é boa. Pronto, eu creio que sim, ela estará, inclusive está sendo gravada, né? Eu creio que ela estará aí disponível para vocês, o pessoal do marketing vai falar, né? Oba, agradecimentos aí, Dudu. Valeu, Dudu. Então aqui, de nada, Dudu. Uma pergunta, né? Como você combinar esse ambiente, né? Porque, de repente, é uma coisa que a gente não pensa, né? Às vezes a gente mata um projeto, a gente diz, então você não tem orçamento para comprar a licença? Tá, então tá, eu te visito ano que vem quando você tiver orçamento. Mas a necessidade está lá, né? Está lá, latente, não é? Então, como é que você vai deixar essa necessidade quicando lá para outra pessoa, não é? Então, o que você pode fazer? Você pode começar com um modelo de desktop ou com uma nuvem free, cloud free, e aí você compra, o cliente compra um pacote de 5 licenças e depois amplia mais a nuvem para lá. O negócio é chegar com a solução para o cliente, né? Porque se aquela necessidade ficar quicando ali, alguém vai resolver aquele problema, né? Porque o cliente não vai ficar esperando, né? Então, vale sim essa questão sobre o que realmente, como gerenciar esses ambientes híbridos. Vai dar mais trabalho para a gente? Sim, mas vale a pena, né? A gente atender logo a necessidade do cliente. Outra pergunta aqui que chegou do Weber você acha que o ClickView e ClickSense vão se fundir? Eu acho que não. Eu acho que o ClickSense vai permanecer e aos poucos o ClickView ele vai continuar assim para grandes clientes, como ainda hoje tem bancos que têm milhões de linhas de código em COBOL, de sistemas críticos de conta corrente e que não alteram, né? Isso vai só sendo atualizado para não parar de funcionar. Então eu acho que o ClickView vai continuar funcionando com algumas inovações para essa turma que realmente não vê valor em redesenvolver a parte visual, né? Eu acho que os investimentos, as inovações vão vir para o ClickSense, né? O marketing já avisando, sim, pessoal, vamos enviar gravações para todos os inscritos, né? Obrigado aí pelas felicitações dos queridos aí que estão mandando feedback. Mais uma pergunta aqui, então, para a gente encerrar. Essa questão não consigo entender direito esse negócio de análise apenas e passar para toda a cadeia de suprimentos, né? Acho que o usuário no Brasil não consegue fazer isso. Eu também acho que é difícil um usuário de negócio, até porque aqui no Brasil a gente não tem muito essa cultura, né? Ou a pessoa é operacional, ou é gerente, ou é diretor, ou é dono, né? E falta muito nas empresas a camada do meio, do analista de negócio. Mas a gente já vê nas empresas muita gente fazendo isso com Excel, não é? Com planilha eletrônica e dando nó no pingo d'água, fazendo programa, macro, né? Tem planilhas que parecem que são sistemas de tão completos, né? Então, realmente, eu creio que cada vez mais a coisa vai avançar nesse sentido, sim, dos usuários. E aí cabe a gente criar produtos, treinamentos, né? Condições para que o usuário de negócio consiga isso, né? Outra pergunta, você já tem algum caso de coexistência ClickView e Sense consumindo QVD? Sim, tem vários desses casos. Só precisa ser o ClickView na versão a partir da 12, se eu não me engano, que é quando os engines, né, dos dois, os motores são compatíveis e os QVDs também. Pergunta, tem ideia de como migrar do modelo antigo centralizado para o novo, cloud e ativista? Eu acho que o que a gente tem feito aqui é pego aplicações de ponta, sabe? Ainda ontem eu estava reunido aqui com uma pessoa que trabalha numa certa área estratégica para a cidade aqui, e ele tem, na área central desse local que trabalha, tem vários sistemas e analíticos e tal, mas ele na ponta não é atendido, e ele na ponta está com papel ou planilha eletrônica. Então a gente está fazendo uma CIB para ele, atendendo a ponta, e a gente está tentando ir da ponta para o centro. Eu acho que se a gente procurar as necessidades da ponta, que são mais reais, mais pragmáticas, a gente tem mais chance, né? Outra pergunta, tem 5 licenças ClickSense, posso fazer outros projetos para acessar o Cloud Free?
Sim, você pode combinar sem problema nenhum. Oba, valeu aqui, obrigado, Pedro. Para iniciantes na formação, já vai para ClickSense ou vale ainda eu e dúvida? Até porque você aprende script e modelagem e tudo que não é visual é nos dois, né? Só a parte visual é diferente. Oba, obrigado, Marco. Tem ideias, pergunta do Pedro, tem ideias de como migrar do modelo antigo? Essa eu já respondi. Valeu, aqui o pessoal que está mandando feedback. Pronto, show de bola. Muito obrigado, pessoal. Então, desculpem aí os problemas operacionais, mas na próxima a gente melhora, tá bom? Então, uma última pergunta aqui, né? Dizendo o que o profissional de BI precisa estudar para seguir essas tendências, né? Eu diria que precisa estudar bastante modelo de dados, deve estudar o livrinho do Ralph Kimball, que não é o Dr. Kimball do Fugitivo do filme, né? É um livro chamado The Data Warehouse Toolkit. Qualquer coisa depois a gente compartilha aí o livrinho. E deve estudar negócio, né? Porque no fundo, para a gente conseguir, o profissional de BI conseguir aproveitar bem essa onda, deve ser alguém que entenda de negócio também, e não só um tecnólogo, né? Então é isso aí, pessoal. Valeu, encerraram aqui as perguntas e o nosso tempo também. Muito obrigado a todos, um abraço carinhoso para todo mundo. Nos vemos aí no nosso próximo evento, tá bom? Um abração. Tchau, tchau.